E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Vamos então para mais uma aula de ética, a parte 2, tá? Essa aula ainda é para o pessoal do jornalismo e a gente vai falar sobre os códigos de ética internacionais. Estou trazendo para vocês. Semana passada a gente trouxe o código de ética dos Estados Unidos, os americanos, e hoje nós vamos falar do jornalismo japonês. E por que eu quis trazer o jornalismo japonês para vocês analisarem aqui nesse contexto que a gente está analisando os códigos de ética pelo mundo, os códigos de ética jornalísticos pelo mundo? Porque é interessante a gente ver como que vários países, ou nesse caso, esses dois países, tratam, como que eles veem a questão ética da atividade jornalística profissional jornalística, mas com matizes diferentes, quase falando a mesma coisa, mas numa hierarquia de importância diferente daquilo que a gente está imaginando e do que a gente vê no Brasil. Os americanos, como a gente viu semana passada, eles têm uma questão muito mais ligada à responsabilidade que o veículo de comunicação estabelece com o seu leitor, tá? Então ele meio que desacredita, ele coloca na mão sempre da população o desacreditamento, vamos usar essa palavra, né? Do veículo de comunicação se acaso ele cometa alguma violação ética, caso ele cometa aí uma imprecisão ou caso ele exponha as pessoas a uma situação vexatória, que ele não dê a liberdade para as pessoas se manifestarem ou que ele pelo menos aplique censura, etc. Ele coloca na mão das pessoas, ele dá a liberdade do consumidor de informação escolher qual veículo de comunicação vai melhor informar para ele. No caso do jornalismo japonês, vocês vão perceber que essa diferença é muito presente. É um outro ponto de vista, tá? Mas vamos chegar lá. Eu vou contextualizar para vocês e vou explicar para vocês como que surgiu lá, né? Primeiro, o código de ética japonês ele também faz parte do que a gente vai chamar de cânones do jornalismo. Ele mais ou menos também aí não é uma entidade muito antiga, vamos colocar assim, né? Ele foi mais ou menos aí, ó. O texto, como um todo, foi traduzido e adaptado pelo jornalista Odilon Albertinese Lopes na obra Imprensa Japonesa em 1985, publicada pela citada entidade nipônica em inglês, que é a Shimbun Kyokai, que é a Associação dos Editores Japoneses de Jornais e de Publicações, que formula os princípios básicos do que a gente vai falar aqui em 1946, após a guerra, após a Segunda Guerra Mundial. Houveram mudanças, recebeu algumas modificações até o ano de 85, né? E de uma maneira geral, hoje ainda se permanece hegemônico, porque principalmente no Japão, um país que leva muito em consideração as tradições, a cultura ancestral deles, há uma relação muito intrínseca entre os atos culturais e a preservação cultural com a movimentação atual que o jornalismo faz. Mas vocês vão notar uma diferença gritante entre o jornalismo brasileiro, o jornalismo americano e o japonês. A gente vai falar disso agora. Bom, primeiro, eles entendem o primeiro ponto como liberdade de imprensa. Ele diz assim: a imprensa deve gozar de completa liberdade em transmitir notícias e na elaboração de seus comentários e críticas, exceto quando essas atividades interfiram com o interesse público ou sejam explicitamente proibidas por lei. Então lá você pode falar desde que não haja nenhuma condição legal que impeça que isso aconteça, tá? Lembrando que o Japão é um país, ainda que ainda há uma família real lá, há um império, há um imperador, né? Que ainda tem uma tradição, mas ele não tem poder constitucional, não tem poder político, é mais uma figura representativa, e eles têm uma política muito arraigada, muito dura e muito tradicionalista, e que estabelece algumas regras, as leis que o país segue. Tá? Então, a liberdade de imprensa lá, primeira coisa, tem total liberdade desde que aquilo não seja restrito por lei. Ponto. Incluindo a liberdade para apreciar o seu arbítrio, qualquer ato ou regulamento restritivo. Então, mesmo que você lá tenha alguma situação em que há um questionamento de alguma regra, de alguma lei, isso tem que ser feito de forma respeitosa e ainda dentro dos limites legais. Diferente, por exemplo, da visão americana e diferente da visão brasileira, que em alguns momentos é a imprensa que instiga essas questões, esses questionamentos às entidades públicas
sobre a manutenção de algum tipo de regra legal que está acontecendo, tá? Então, enquanto lá se entende que, na verdade, alguns assuntos são tolhidos e são tratados somente no âmbito legal, em países como o nosso, América Latina, Brasil e americanos, a imprensa toma esse papel. Ela discute isso primeiro, depois isso vai ser modificado pela classe política. O direito da imprensa deve ser defendido como direito vital da humanidade. Isso aí é meio que basilar, está em todo mundo. Aí vem os limites da notícia e elaboração de editoriais. E aí que começam as diferenças. A questão do editorialismo, ou seja, da opinião do veículo de comunicação diante do fato. É diferente a visão deles lá em relação à nossa. Enquanto a gente aqui no Brasil quase ignora a presença do editorial, o editorial acaba sendo misturado no meio das reportagens, para falar a verdade, né? A gente fala bastante disso em teoria da comunicação, como que os veículos de comunicação acabam eles colocando e pautando os assuntos da imprensa que eles defendem. Lá não. Lá o princípio editorial é canônico. Vamos lá. A liberdade da divulgação de notícias e escritos editoriais deve estar submetida às seguintes limitações. Primeiro, a regra fundamental da divulgação de notícias é a de transmitir fatos com veracidade e fidelidade. Ok. Transmissão de fatos com veracidade e fidelidade, beleza, igual em quase todos os países. Na reportagem, a opinião pessoal do repórter não deve nunca ser inserida. Aí já começou a mudar. É claro que a gente preza sempre pela questão da imparcialidade jornalística, mas os americanos têm uma visão diferente. Os americanos, eles olham que a opinião pessoal pode estar presente, sim, dentro de algumas reportagens ou até mesmo no âncora jornalístico que lê as reportagens, tá? 3. Nos convites para recepções, deve-se sempre lembrar e estar alerta para a possibilidade de a cobertura jornalística estar ocultando propósitos de propaganda gratuita. Isso indiretamente já abre mais ou menos a discussão em relação aos assessores de comunicação e a presença de veículos de comunicação em eventos, em recepções, em lançamentos de produtos, coisa que é muito comum. Era até antes da pandemia, né? E agora, com o final da pandemia, talvez isso vai voltar a ser como era antigamente. O fato é que quando você está colocando o teu nome e teu crédito para fazer uma transmissão ou para fazer a cobertura de um produto, você pode estar fazendo propaganda gratuita. Isso em 1940, hein? Já havia essa percepção. Para vocês verem como que as coisas são distantes. Quarto ponto. Críticas a pessoas devem ser limitadas às diretamente envolvidas no evento. Então a crítica, ou seja, a noticiação de alguma situação que gere constrangimento para aquela pessoa deve ser limitada àquela pessoa e não ao contexto em que ela está, a outras pessoas em volta. Então, há uma grande responsabilidade, só nessa frase, assim, a crítica deve ser limitada diretamente às envolvidas e não a quem pode ser. O Brasil tem uma mania, né? Quando acontece uma situação em que você tem um crime, as pessoas vão lá procurar a mãe do criminoso, a esposa do criminoso, o filho do criminoso. Isso é muito comum. O caso do Lázaro, por exemplo, não me deixa mentir. Expuseram a família do Lázaro, por mais que o Lázaro fosse uma pessoa criminosa que tivesse que pagar pelos seus crimes. Mas você expõe outros, que não tem nada a ver com a situação. No jornalismo japonês, isso é altamente recriminável. 5. O partidarismo em comentários editoriais que deliberadamente se afastam da verdade violenta o melhor espírito do jornalismo, ou seja, tomar partido numa situação viola o espírito jornalístico deles lá. Então, há um princípio claro de, pelo menos, imparcialidade no editorial e na prática jornalística. Tá? E na hora de você falar de alguém, você fale daquela pessoa e não de quem está em volta dela. O terceiro cânone deles lá são os princípios do comentário editorial. Um artigo editorial, ou seja, um artigo que representa a opinião do veículo de comunicação, deve ser a expressão corajosa da convicção e crença do jornalista, e não um discurso lisonjeiro. Deve ser uma crítica, e não simplesmente você tecer elogios àquilo. Fazer com que aquilo se transforme numa espécie de chancela de qualidade daquela informação. Não. Há de se haver uma expressão corajosa da convicção e da crença daquele cara, com a crítica que aquilo lhe embute dentro daquela informação. Outro sim, ao preparar o comentário, o autor deve manter o espírito público de ser porta-voz daqueles que não dispõem de meios de fazer ouvir sua opinião.
automaticamente o repórter, o editorialista, o jornalista em si, ele tem que dar vazão às opiniões de pessoas que não conseguem falar e que não teriam tanto acesso. Claro que hoje estamos em 2021 e isso é meio controverso, porque cada um pode se manifestar da melhor forma como for nas redes sociais. Mas os veículos de comunicação naquela época prezavam isso e prezam ainda a versão do veículo de comunicação como sendo ele o formador da opinião pública, tá? Lembrando, até agora nós não estamos falando daquilo que os americanos falam lá no começo do cânone deles, que diz o quê? Que a qualidade do jornalismo vai ser medida pelas pessoas, tá? Olha aqui, até então ninguém falou nada disso. A característica de um jornal como órgão de utilidade pública deve ser melhor refletida e defendida através desse gênero, o editorial. É no editorial que você tem que ver a posição do jornal, certo? A questão da imparcialidade, eles lidam também com isso. A honra, e essa palavra é preponderante que a gente reforce. A questão da honra para o oriental, para o público japonês. É algo assim basilar, é coluna de sustentação da sociedade deles. Olha só, a honra de um indivíduo deve ser respeitada, como nos casos de seus outros direitos fundamentais de cidadão. Então, além de todos os direitos que a Constituição lá deve garantir para todas as pessoas em qualquer situação, a honra é um direito. Ou seja, a imagem pública que essa pessoa tem diante das outras. Isso lembra bastante a questão da ética e da moral, das bases que a gente viu no começo do ano sobre ética e moral. Àqueles que serão criticados, lhes deve ser dada a oportunidade de se defenderem. Ou seja, qualquer pessoa tem direito a exigir, para falar a verdade, fala, lugar de fala, e falar para se defender. Depois, enganos, se cometidos, devem ser retratados imediatamente. Tão logo se recebam elementos de que a informação em questão é falsa, deverá logo ser corrigida. É o direito de resposta e o erramos que os jornais têm que reconhecer quando a informação é inverídica, tá? Até porque lá no Japão essa questão da honra é levada muito a sério. E principalmente algumas pessoas, já existem vários casos, pessoas que cometeram suicídio diante de situações em que elas foram expostas e perceberam que não iam ter a possibilidade de falar, ou que tinham uma certa culpabilidade na situação. O fato é que leva-se muito em conta a questão da honra na prática jornalística lá. A tolerância é um outro ponto, né? Um princípio fundamental da democracia reconhece a liberdade individual de afirmação e contradizer informações e deve ser refletida claramente na edição de jornais. Ou seja, você pode falar alguma coisa, mas também você pode contradizê-las. Ou seja, o contraditório, o conflito das opiniões tem que ser algo muito levado em consideração dessa questão democrática, a tolerância desses dois pontos de vista, o a favor e o contra, tá? A tolerância na distribuição de espaços para informações, divulgando assuntos aos quais o jornal se opõe, deve ser igual àquele que dedica aos pontos de vista que defende. Orientação fundamental no jornal democrático, ou seja, o mesmo espaço que ele dá para uma crítica, ele tem que dar para uma defesa, ok? Ele tem que tolerar as diferenças. Orientação, responsabilidade e orgulho. Seguindo mais para o final, ele fala dessa questão que os jornais têm que ter orientação no trabalho, responsabilidade com o trabalho e orgulho em relação àquilo que está sendo noticiado. Olha lá. A principal diferença entre jornais e outros empreendimentos comerciais, e aí, lá, claro que hoje em dia as redes sociais podem ser encaixadas nesses outros empreendimentos comerciais, é que o jornal, na sua atividade editorial e noticiosa, tem o poder de exercer grande influência sobre o público. Esse é dependente dos jornais como sua fonte de informações e a base de seu julgamento de acontecimentos públicos e seus problemas. Então, de uma maneira geral, as pessoas se informavam ou se informam ainda hoje pelos veículos de comunicação. Então existe uma influência muito grande que o jornal tem em cima do público, porque considera-se que ele possui a veracidade. E isso a gente encontra eco no Código Brasileiro e no Código Norte-Americano. Para essa distinção, origina-se o caráter público da empresa jornalística e o status social dos jornalistas. O desempenho e orgulho dos jornalistas ante as suas responsabilidades são básicos para lhes assegurar o seu status especial. Esses dois pontos devem ser observados pelo jornalista individualmente. Ou seja, de novo, aí agora a gente encontra aquela espécie de definição de que o jornalista é quase que um super-herói.
Não deveria, mas ele é quase uma pessoa que é dada a ele um poder de informar para a sociedade o que melhor ela tem e o que de pior ela tem na questão das informações, tá? Nesse ponto há uma confluência com o jornalismo norte-americano. Aí ok, e no brasileiro também. Só que lá eles veem essa questão do orgulho do jornalista, em ser ele o detentor da informação. No Brasil é meio que uma punição. Ele tem que saber que o jornalismo é uma atividade meramente de responsabilidade social, que ele tem que fazer valer aquilo até o final dos tempos. Não há essa questão do orgulho, não há uma espécie de privilégio, ou de pelo menos de que ele seja algo, um ser diferente dos outros por estar informando aquilo que ele deveria informar para a sociedade, tá? O último ponto é a decência, que inclusive, se você voltar na sala de semana passada, pegar o material e ver qual é o último ponto do Código de Ética norte-americano, você vai encontrar decência. Ou seja, os dois, em lados opostos do mundo, veem a questão da decência como sendo algo que tem que ser colocado no papel na atividade jornalística. E como eles definem o que é decência? Alto senso de decoro público é naturalmente exigido dos jornais por sua parcela de influência na opinião pública. Então, o jornal tem que ter o mínimo de decoro possível. Não é aceito lá que ele não é admitido que ele aceite nenhum tipo de suborno ou de direcionamento da pauta pela questão financeira ou de algum tipo de favorecimento. Jornais e jornalistas, quando falham na observância desse e outros princípios, atrairão a condenação pública e a desaprovação pelos jornais concorrentes e seus profissionais, demonstrando não serem aptos a operar ou trabalhar no ramo. E aí encontra eco no que os americanos falam, na questão da qualidade da informação. Mas lá os americanos entendem que esse ato de decência tem que ser julgado pela população. Aqui eles colocam que é algo como se fosse inerente ao decoro, ou seja, é esperado que aquilo aconteça por parte dos veículos de comunicação. O que difere lá também é que os outros profissionais, os concorrentes, vão, de uma maneira geral, criticar aquele veículo e vão atrair a condenação pública de uma forma geral. Por essa razão, todos os membros do Nihon Shimbun Kyokai devem enviar esforços para cooperar e manter o alto padrão ético pela promoção de sua unidade moral, garantindo o livre acesso ao material informativo e auxiliando-se mutuamente na produção jornalística. Isso é importante. Lá, eles não veem a competição jornalística como algo positivo. Eles veem que há uma informação que tem que ser compartilhada com todo mundo. Então, essa questão é muito relativa na questão do furo de reportagem, ser o primeiro a informar. Na verdade, eles prezam mais a qualidade de informação do que a quantidade de informação. Dessa forma, a associação de jornais, através do vigoroso cumprimento dos cânones do jornalismo, que é o que a gente está vendo aqui agora, estará apta para apressar e assegurar a democratização do Japão e simultaneamente levar o jornalismo japonês ao padrão mundial. Lembrando que isso aí foi escrito em 1946, o Japão estava se recuperando ainda da guerra, dos efeitos da guerra, e ainda havia uma influência muito grande da presença norte-americana para reconstruir o país, tá? Em suma, é isso que a gente tem que trabalhar, e eu queria trazer esses conteúdos internacionais para vocês fazerem a comparação de como se dá os códigos de ética dos profissionais de jornalismo em outros lugares do Brasil, do país, em outros lugares do mundo, desculpa, estou pensando no código de ética brasileiro, mas é para vocês terem uma visão internacional daquilo que a gente considera como ética jornalística, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar mais sobre os códigos de ética dos publicitários, a visão internacional dos publicitários, tá? E aí a aula vai ser mais dedicada ao pessoal de publicidade. Ok, pessoal? Um grande abraço, se cuidem, a gente se vê semana que vem. Até lá.